Bem, nós estamos, então, coordenada mais aí um tema, né? O tema aí sugestivo, amando a quem não merece nosso amor. Olha, se tratando de quem não merece, se você favorecer alguém que não merece o nosso amor, não é nada fácil. E eu creio que todos os casais sempre têm um obstáculo a quebrar, né? Uma barreira a ultrapassar, não só no aspecto conjugal, no âmbito geral, universal, mas sempre tem alguns detalhes que precisam ser aceitos. Tem coisas entre casais que não mudam, tem que ser aceito. E eu achei interessante que o Gary, com a sua esposa, ele narra o comportamento dos dois e nessa experiência que eles tiveram, eles agora fizeram um investimento agora com Anne, né? Eu não entendo muito de inglês, mas eu creio que é Anne. E ela abordou então o Gary e começou a contar então a sua situação. E a situação dela é a situação às vezes de muitas mulheres, muitos homens que às vezes não sabem como resolver um problema sério. E às vezes estão à beira do abismo, a pouca distância então de partir justamente para resolver todo o seu problema no divórcio, quando na realidade isso é uma tremenda ação negativa. Primeiro que Deus ele não é a favor desse comportamento moral do homem. Muito bem. Gary ele dá uma sugestão de que todo casal deve buscar ou seja, um casamento, ter um relacionamento no casamento de maturidade. E às vezes a bagagem que às vezes o casal traz, ou seja, os dois quando se unem, eles trazem uma bagagem diferenciada, com vários pontos de vista, educação e também de ideias. Quando essas ideias, esse comportamento, eles se cruzam dentro do casamento, às vezes começam a ter conflito. E pouco a pouco, se não tiver uma maturidade e assim abrir a mente para a orientação divina, começam então agora a se distanciar um do outro. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Segundo ela, pela orientação de Gary, ela disse assim: olha, não tenho qualquer a relação ao seu esposo, Glenn. Glenn é o esposo de Anne. Então, ela explicando então para o Gary, ela disse que ele afirmava para ela a seguinte frase: não tenho qualquer dificuldade, você é quem possui os problemas aqui. Tudo que acontece aqui dentro, podemos dizer hoje, né? O problema é você. E eu creio que às vezes essas iniciativas, essa devolução de palavras às vezes duras, elas são existentes na vida de muitos casais. Então, com essa afirmativa dele, o que ele estava querendo dizer? Na mente dele, ela estava errada e ele tremendamente certo. Então, os sentimentos de amor que ela nutria por ele foram mortos, né? Através dos anos de crítica, condenação constantes. E isso após 10 anos de casamento. Praticamente se destruíra, né? Agora, uma pergunta. Gary, ele afirma, ele faz, né? Haveria esperança para o casamento de Anne? Ou seja, podemos perguntar para alguns que estão atravessando essa dificuldade. Há esperança, então, para o meu casamento hoje? Pela situação que eu estou vivendo, pela dificuldade que estou sofrendo, estamos sofrendo, passando. Às vezes ninguém conhece, às vezes ninguém sabe, só os dois. E às vezes estão à beira do abismo. E tem solução para isso? Olha,
pela a experiência que nós tivemos na leitura deste livro e também e outras experiências dentro do nosso ministério, há esperança. Porque Deus, então, ele não permite algo acontecer se não há possibilidade. Então, o casamento, ele é divino. Então, quando os dois se unem, então Deus dá a possibilidade, então, de vitórias. Quando isso não acontece, o problema está, então, em alguém. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, isso levou, então, a mente de Gary para a reflexão desse texto. E ele começou a trabalhar em cima disso aqui e transmitir, então, para este casal, ou seja, pelo menos para a Anne, né? O texto diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que amam. Então, amar os nossos inimigos não é nada fácil. E isso, às vezes, um cônjuge pode se tornar inimigo do outro. A coisa fica tão séria que às vezes não se pode falar nenhuma palavra, não pode dar nenhuma sugestão. O outro não quer receber, não quer ouvir. Então, vira uma guerra, às vezes, de acusações, e parece ser impossível essa situação. Agora, vem uma pergunta: é possível amar um cônjuge que se tornou um inimigo? É possível? Algumas outras perguntas. Será que alguém conseguiria? Seria possível amar um cônjuge que se tornou um inimigo? Seria possível amar alguém que pragueja contra você? Maltrata-o ou maltrata? E dedica-lhe desprezo e ódio? É fácil suportar um tipo de comportamento deste todos os dias, durante anos? Outra pergunta: seria possível que aquele marido mudasse e começasse a expressar amor e cuidado por ela, no caso de Glenn? Parecia uma coisa que estava tudo terminado, não tinha mais solução. Mas o Gary, ele traz um outro texto, que é um texto divino, que é Lucas capítulo 6, versículo 38. Dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui o segredo está no primeiro passo, em dar a alguém. Esse dar aqui se refere, podemos dizer, em relação ao amor de Deus, é dar no sentido de sem pensar em receber uma troca. Por quê? Uma vez uma palestra eu ouvi o pastor Arthur Gesner, numa palestra da Escola Sabatina, alguns irmãos cobrando amor, casais, jovens e etc. Ele levantou e disse a seguinte frase: o amor nunca deve ser exigido. O amor, em primeiro lugar, ele tem que ser dado. Então, pelo máximo que o coração seja duro, seja difícil, em base da Bíblia, em base do que as experiências de outros casais que renovaram o seu comportamento diante de Deus com muita maturidade, com muita precisão e morreram juntos. A gente precisa acreditar também que esse efeito, isso pode acontecer. E uma das coisas que, inclusive, os irmãos comentaram, eu vi o pastor Antônio Machado falando da linguagem da palavras de afirmação. É muito interessante. É a primeira linguagem do amor. Isso já estava na língua de Green, no seu vocábulo, na sua comunicação para com Anne, estava tremendamente apagado. E ela recebe alguns conselhos e começa, então, agora um investimento. Né? O investimento. E uma das coisas que parecia,
ou seja, pela tristeza que Anne estava apresentando para Gary, ele imaginou assim, só um milagre de Deus. A fé deve ser, então, exercitada, porque Anne era cristã. Ela era cristã. E o outro texto foi apresentado o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. É o mesmo texto que nós acabamos de ouvir. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Anne estava dessa dificuldade, apenas ela estava exigindo. Ela só olhava então para acusações. E ela não queria retribuir pelo fato então de estar recebendo certas recriminações, críticas. E falando de críticas, já ouvi muitas palestras, sempre tenho ouvido os nossos colegas falando, e na realidade isso é interessante. Críticas nem por brincadeira, porque começa com brincadeira e as coisas vão se tornando muito sérias. E fica tão sério que, às vezes, aquelas palavras tocam maldosamente no coração e pode até inibir as emoções tanto do marido como da esposa. Aí, então, o Gary ele faz uma pergunta para a Anne, o seguinte: ele já praguejou contra você? E ela responde, muitas vezes. Ele já a maltratou? Sempre o faz. Ele já expressou que a odeia? Sim. Então, quantas pessoas às vezes não estão sofrendo com isso? Né? Quantos casais não estão atravessando às vezes essa dificuldade? Então, segundo ele dá uma ilustração de o tanque do amor está vazio. O tanque do amor está vazio. Como pode isso ser resolvido? Então, a dor e vazio estava no coração de Anne. Podemos dizer isso, uma úlcera do adenal, né, no âmbito do casamento, né, no centro, né, ali do casamento. Antes, ela começa a dizer que antes do casamento, eles se apaixonaram e eles se casaram. E tudo era uma maravilha. Os dois saíam juntos, partilhavam juntos e tudo, enfim. A gente sabe que antes do casamento, tudo isso acontece de uma maneira, muitas vezes, podemos dizer, perfeita. Eu não digo aquelas palestras que geralmente a gente já ouviu, aquelas palestras melosas, puxa a cadeira, senta aqui, meu amor, tal, etc. Não é por aí, mas com sinceridade, né? Coisas ativas, né? E precisas, sem precisar. Porque esse tipo de comportamento que está falando, assim, estilo meloso, isso é só em cinema. Em cinema se vê isso aí. E as pessoas se emocionam, choram, aquilo todo, você vê uma conversão, mas na realidade não é bem daquele jeito. Ali apenas é um resumo e de uma maneira, às vezes, até mentirosa. Né? Aí ela comenta, diz que gostaria de ver o seu esposo em diversas atividades. Né? Ela gostaria de que ele fizesse atividades com ele junto ou com ela. Ela queria sair sozinhos, ela queria passear, gostaria muito que ele partilhasse também os seus interesses e também sentar para uma boa conversa, um bom diálogo. Percebam a você, ouvinte, que antes do nosso casamento, quando estávamos namorando, ou seja, no noivado, a gente passava horas e horas conversando. E muitas vezes era preciso, então, que os pais, às vezes, até dessem uma orientação e sugestão para que fossem dormir, porque senão atravessaria a noite e os dois continuariam ainda conversando. E depois de casado, essas dificuldades aparecem e parece que aqueles primeiros passos, aqueles primeiros relacionamentos que aconteceram no namoro, parece que agora, depois de casados, desaparecem, somem, vira fumaça. Ela disse o seguinte: de minha parte, gostaria muito de voltar a ter sentimentos calorosos e positivos por ele. Qual é a mulher que não gosta desse tipo de comportamento
quando o homem parte para esse tipo de coisa. E sempre quando... Você pode perceber, você maridão aí, e você esposa, e quando você dá um passo agradando o seu esposo ou a sua esposa, você pode ver que as emoções elas são tremendamente diferentes. É um outro quadro, é uma nova cena. E aquilo ali não toca não somente em quem foi tocado, mas você que tocou também. Porque quando Deus disse crescer e multiplicar e encher a terra, Deus concedeu a esses bilhões de células para que agisse no momento das emoções. E então existe, você recebe uma carga de emoção, não se sabe como, né? É variada, é adversa, né? Às vezes um cheiro, um beijo, um sussurro do ouvido, um abraço por trás apertado, uma palavra dizer eu te amo, você é 10, você é top, gosto de você, gosto de sentir o seu corpo, nossa, como você está cheiroso, nossa, você está bem vestido dessa maneira, né? Você vai sair com esse sapato? Que bom, faz tanto tempo que você não sai com ele, eu gosto muito dele. Realmente eu me sinto bem em sair com ele. E o esposo deve, então, agora lhe agradar. E se ele não gosta, ele diz, você gostou desse sapato? Sim, gostei exatamente, vou sair com ele. E aí, vamos juntos? Vamos. Então, não estrague o prazer, porque a mulher está se sentindo bem naquele momento, é a emoção dela. E ela se vestiu, se preparou exatamente para aquele momento, e se você disser alguma palavra negativa, vai deixar ela toda desconcertada. Então, o Glenn começa então a discutir com Anne e percebeu que ela precisava fazer uma separação de duas coisas: o amor emocional, né, e o amor da ação. Ela estava muito emotiva, só estava olhando para o lado emocional, só para as circunstâncias. E ela não estava pensando no amor, na ação do amor, que ela também devia ter a sua parcela de contribuição nisso para agradar também o seu esposo, de uma maneira natural, correspondendo assim à pessoa que poderia ser suprida, que era o seu querido esposo. E ela então fazia muita questão, né, para salvar o seu casamento. Ou seja, o seu esposo não fazia tanta questão assim. Então, o que Gellner, então, agora, ele sugeriu para a Anne é que ela deveria canalizar a energia na direção certa. Essa canalização seria justamente no ponto fraco, ou seja, podemos dizer assim, na linguagem em que Glenn, então, agora, ele tinha prazer de sentir e tudo, enfim, de conviver ao lado ali da sua esposa. O texto bíblico que nós acabamos de ler ainda agora, Lucas 6,38, diz: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Bom, todo casal, toda pessoa, todo ser humano, recebeu de Deus algo muito importante, que é uma arma muito poderosa. É o seu potencial. Então, um casal ele tem potencial justamente para transformar as coisas, pelo poder de Deus. Digamos que você então agora ali tem uma possibilidade, podemos dizer, uma oportunidade de estar nas suas mãos ali diante de você um carro de alta velocidade, digamos Bugatti Chiron, que ele pode chegar a 400 quilômetros em 42 segundos. Aí você ou está com a chave dele, ou então você pode apertar o stop start dele, e então você pode sentar no banco. Você sabe que ele tem um motor possante. Você olha para frente, você vê uma estrada livre, e então agora você ainda não percorreu 400 quilômetros. Por que você não conseguiu isso? É porque, na realidade, você não usou ainda o seu potencial de acelerar esse motor. E quando você começa a acelerar, quando você começa a percorrer, você vai percorrendo, de repente, você pode chegar a 400 km por hora em 42 segundos. Você para o carro, você sai do carro, olha para ele, olha para trás e vê para frente que ainda tem espaço.
Você olha para o carro e diz assim, se ele te rodasse, se ele pudesse, então, alcançar 500 quilômetros por hora, eu faria isso. Então, quando você passa a amar de uma maneira assim, sincera, de uma maneira assim, confiante, com maturidade, todo casal tem possibilidade de ter grandes vitórias. Grandes vitórias. E então, o ponto fraco de Glenn, o esposo de Anne, então foi feita a pergunta então para ela disse, olha, é o toque físico. Todo homem, você que é mulher, você que está ouvindo, esposa, todo homem gosta também de ser tocado. Todo homem gosta de sentir, por exemplo, aquela sensação assim macia, né? A da voz, da palavra, das mãos, aquele jeitinho delicado da mulher. Todo homem gosta disso. Agora, isso precisa ser colocado em prática. Existem mulheres que talvez parece que durante tantos anos que convivem com seu esposo, muitas vezes parece que tem vergonha de fazer, de tomar certas atitudes, de fazer certas cenas com seu esposo. E às vezes nessas circunstâncias que nós estamos comentando, se torna muito difícil, mas precisa ser exercitado. É como você sentar dentro do Bugatti Veyron. Para você ver o resultado, é necessário que haja o primeiro passo. Você tem que exercitar, você tem que colocar em dias. Isso aí. Eu me lembro do nosso querido irmão Sansão, que trabalhou muito tempo na mordomia, e trabalha até hoje. Ele costumava perguntar, você quer matar o egoísmo? Como você pode destruir o egoísmo na sua vida? É doando. Quanto mais você doar, mais o egoísmo vai desaparecendo. Então, nesse quadro que nós estamos aqui convivendo, subordinados a esse tema, a gente pode perceber que existem muitas coisas a serem, então, agora vencidas. Tá? Precisa ser vencidas. Né? O toque físico em Glenn precisava ser ativado por Anne. E ela precisava ir no ponto certo. Então, se você descobrir isso na vida da sua esposa, do seu esposo, então não perca tempo. Não perca tempo. Ponha isso em prática quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque quanto mais tempo passar, mais difícil isso pode ficar. Né? Então, aquele casal, na realidade, eles tinham uma certa dificuldade na questão sexual. Ela, declarando, então, agora para Gary, ela disse, olha, uma vez a cada 7 dias foi a sugestão que Gary deu. Né? Nas 2 semanas depois, 2 vezes por semana. Será que tem casais que têm meses que não tem esse tipo de relacionamento, sabendo que o seu esposo, a sua esposa, geralmente ela precisa ser tocada nesse ponto? Então, se isso está sendo deixado de lado, olha, está se perdendo tempo. Porque é claro que o casal não vive só de sexo, mas o sexo ele tem uma importância extraordinária. Ele pode mudar o curso de muitas outras coisas. Né? Então, nós já sabemos, nossos palestrantes e irmãos casados, que o sexo não é pecado. Se os dois casais, se os cônjuges gostam, por exemplo, do sexo, então isso é com eles. Nós não precisamos interferir. Dizer quantas vezes, não, isso aí é demais, etc. Tal, isso não tem que ser interferido. E quem faz isso não precisa dizer para o mundo todo que você faz isso. Não tem necessidade. Né? E essa é a iniciativa que ela deveria tomar. E ela fez isso. E o resultado foi excelente, o resultado foi ótimo. Os seus amigos, quando ficaram sabendo disso, pediu para Gary, então, agora, para que fosse visitar em Bahamas, justamente por causa dessa influência tão interessante. E ela mesma depois disse que Gary era então, agora um milagreiro. E ela ficou muito e muito feliz. Agora, partindo para a última parte, no que diz respeito à ação, uma palavra pessoal. Né? A palavra pessoal é o seguinte: o que aconteceria, então, se você descobrisse a primeira linguagem de seu cônjuge e resolvesse falar
de forma consistente. Ou seja, quando a necessidade emocional de ser amado é suprida, cria-se um clima onde o casal consegue lidar com as outras áreas da vida de forma muito mais produtiva. Só pode observar um detalhe: depois do ato conjugal, do ato sexual, você pode perceber que as emoções elas são diferenciadas. Se a mulher chegar a pedir a carteira com o cartão de crédito e tudo mais da esposa, dificilmente eu acho que ele recusa fazer isso. Por quê? Porque houve ali uma emoção, uma coisa que tocou nas emoções dele, ele se encontra alegre, feliz, satisfeito e de bem com a vida. Quando isso não acontece, pode trazer, então, um custo totalmente diferente. Outra coisa interessante, eu gostaria de ler essa parte aqui, que diz assim: cada um de nós chega ao casamento com diferentes histórias e personalidades. Levamos nossa bagagem emocional para nossos relacionamentos conjugais. Cada um chega com expectativas diferentes, com diversos enfoques das situações e muitas opiniões sobre o que realmente importa na vida. Em um casamento saudável está a variedade de perspectivas, né, que deve ser harmonizada. Não precisamos concordar, olha que interessante, não precisamos concordar em tudo, mas devemos achar uma forma de lidar com cada uma de nossas diferenças, de forma que elas não se tornem fatores de separação. É quando eu falei a princípio, tem coisas que tem que ser aceitável, tem que ser aceito. Com tanques do amor vazio, os casais tornam-se ausentes e até agressivos, seja verbal ou fisicamente, ao colocarem seus argumentos em jogo. Porém, quando o tanque do amor está cheio, cria-se um clima de amizade, compreensão e boa vontade perante as diferenças. Um clima propenso às negociações dos problemas que surgem no dia a dia do casal. Estou convencido de que nenhuma outra área do casamento afeta tanto o relacionamento a dois quanto o suprir a necessidade emocional, né? Ou seja, a necessidade do amor emocional. Então, isso tem que ser suprido. Agora, mas como? No exercício. Tem que praticar. Se não houver prática, não tem como ver resultados. Então, o Gary ele viu para sua última ação em relação a Anne e Glenn, ele olhou para o nascimento de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo e sua ressurreição. O que Cristo fez pela sua igreja, o que Cristo fez pelo seu próximo, o que Cristo fez em prol dos pecadores, né? Desde o seu nascimento, qual era o relacionamento que ele tinha, que ele teve, tanto com pessoas de várias classes. Ele nunca deixou de amar, ele nunca deixou de retribuir o amor. Até mesmo ali com os doutores da lei, ele sentado, ele sabia ouvir e ele falava justamente nos momentos certos. Então, esta é a principal expressão do amor, né? Por que, irmãos, é interessante esse exercício? Porque a taxa de divórcio ela está cada vez aumentando. Está aumentando. E se não tomarmos cuidado com o nosso cônjuge, o mais rápido possível, retribuir a eles, ou seja, atribuir a eles o amor, descobrindo assim a linguagem do amor, a linguagem do seu cônjuge, aproveite, agarre com toda a força e faça esse investimento. E aguarde o resultado. Isso com oração, colocando Deus em sua vida em primeiro lugar, né? E deixando que o Espírito Santo, então, use você nas boas qualidades das palavras, das instruções, das afirmações das palavras, né? Que elas têm que ser selecionadas, não pode ser qualquer palavra também. E a palavra que está acima de todas é a palavra de Deus. Um abraço a você, ouvinte, e muito obrigado pela oportunidade e que Deus continue abençoando todos os casais. E se você estiver passando por essa dificuldade, se apegue a Deus e também comece a fazer investimento no seu cônjuge. E a vitória ela vai aparecer e a alegria do amor raiará no seu coração ou nos corações de cada casal. Obrigado.